Alô pessoal, mais um vídeo no canal vem para falarmos do Flamengo, é claro, que pega o Corinthians domingo na Arena Neoquímica. E vamos trazer também uma mudança importante anunciada pela Conmebol na Libertadores da América, né? E também o assunto principal, enfim, fala sobre a renovação de contrato de Bruno Henrique. Isso sem falar na recuperação de Samuel Lino, últimas de mercado, bastidores, finanças. Marcos Braz pode ou não pode trabalhar num rival do Flamengo ao longo da temporada? Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos para as informações. A Conmebol anunciou uma mudança muito importante para as próximas edições, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. A partir desse ano de 2026, o primeiro critério, em caso de empate na fase de grupos, será confronto direto. A nova regra substitui o saldo de gols, que passa a ser o segundo mais importante em caso de pontuações iguais entre os clubes. O novo regulamento estabelece 3 princípios para o desempate por confronto direto, todos referentes somente aos duelos disputados entre as equipes empatadas. O primeiro será quem conquistou mais pontos, seguido pelo saldo de gols e depois por quem balançou mais as redes. Então, a hierarquia de critério de desempate a partir desse ano na Libertadores e na Sul-Americana será confronto direto, serão considerados exclusivamente os jogos entre as equipes empatadas, seguindo os seguintes parâmetros, em ordem de prioridade: maior número de pontos, maior diferença de gols, maior número de gols marcados. Depois, maior diferença de gols na totalidade dos jogos da fase de grupos. Depois, maior número de gols a favor na totalidade dos jogos da fase de grupo, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e, por último, sorteio, se empatar em tudo isso aí, que é quase impossível. Porém, tá aí relatado pela Conmebol. Galera, eu vou logo falar desse assunto, tá? BAP sobre Bruno Henrique, porque o BAP, ele compareceu ao sorteio da Conmebol Libertadores na noite da última quinta-feira e ele lá deu várias entrevistas. Uma delas foi sobre Bruno Henrique e essa entrevista sobre Bruno Henrique foi para Paramount. Fica aqui os créditos a ele. E aí, durante esse papo, foi questionado sobre a renovação de contrato de Bruno Henrique, que vai até dezembro desse ano, o contrato dele. Recentemente, o jogador veio publicamente negar que tinha recebido proposta do Flamengo e que tinha recusado, porque isso estava se tornando até verdade já nas redes sociais, mas fato é que nem teve essa primeira reunião, como eu informei aí nos últimos dias. A reunião vai acontecer entre José Boto e o empresário do atleta, o Denis Ricardo. Mas, pelo presidente do Flamengo, o martelo está batido sobre a permanência de Bruno Henrique. Ele disse o seguinte: a intenção do Flamengo é ficar com Bruno Henrique até quando ele queira jogar bola. É isso, simples assim. Para além disso, dos títulos, o Bruno tem um amadorismo na alma que nos encanta, para além do que o torcedor vê em campo. É um cara muito importante para o elenco, para a unidade do grupo. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui, disse o BAP, ou seja, pelo BAP o martelo está batido e ele vai continuar. Claro, depende de uma negociação. Ouvi dizer, no lado do jogador, que ele não vai aceitar uma redução salarial. A última renovação de contrato dele foi em 2023, tá? E, obviamente, no entendimento dessas pessoas, o salário dele já está defasado. Porque de lá para cá, muitos jogadores receberam aumento, muitos jogadores foram contratados e o salário dele permaneceu o mesmo de 2023 para cá. E aí o BAP questionou sobre a pressão de jogar no Flamengo, foi questionado sobre a pressão de jogar no Flamengo. Ele falou: a pressão do Flamengo é tão natural quanto respirar. Está no hino, vencer, vencer, vencer. Ainda que a gente saiba que não vai vencer tudo, a gente se prepara para isso. Esse elenco foi montado para que possa contribuir para um objetivo maior. Mas quando entra em campo são 11 contra 11. Dinheiro não entra em campo. E um leão sem fome vai perder para um leão com fome. Espero que a gente consiga ao longo da temporada manter o foco, a energia e a fome necessária para seguir conquistando títulos. E aí, ele foi questionado se esse leão sem fome entrou em campo contra o Lanús na final da Sul-Americana. No caso, o leão sem fome seria o Flamengo, que perdeu o título para a equipe argentina. E aí ele respondeu: isso é conceitual, muito comum na vida. Tem gente que é absolutamente insaciável e quer ganhar tudo. E tem gente que quando ganha dá uma relaxada. O futebol não perdoa. Se não tiver muito foco, atenção, independentemente da sua carga de talento, nome, salário, isso não significa dizer que vai ganhar. O desafio é manter essa fome o tempo inteiro, com a mesma vontade de ganhar tudo, a mesma insatisfação. O nosso trabalho é não deixar ninguém relaxar.
Acho até que, em cima dessa resposta, entre linhas, ele acaba justificando a demissão do Felipe Luiz, pelo menos pelo que eu entendo da demissão do Felipe Luiz. Acho que a diretoria entendeu que o elenco estava relaxado, que o próprio Felipe Luiz estava relaxado depois de um ano de muito sucesso que foi a temporada passada. Dito isso, galera, ele também falou sobre o grupo do Flamengo, né? O Flamengo pegou um grupo extremamente difícil, pelo menos é a minha concepção, o grupo da morte. Tem altitude de 3.350 metros, tem viagem longa de mais de 8 horas, tem confronto com o time argentino que vive um grande momento, que é o Estudiantes, e o BAP disse: peguei a P toda. Ele falou o palavrão aqui que eu não vou repetir. Peguei a altitude, distância, não adianta fazer projeção. A realidade é essa, a gente tem que encarar. Faz parte, vamos para dentro, diz o BAP. Ele é sensacional. Quando ele abre a boca, vem coisa boa. Difícil eu discordar em alguns momentos do BAP, tá? Porque eu penso como ele pensa aí muitas vezes. Para finalizar, Flamengo tem chance de igualar recorde do Palmeiras contra o Corinthians dentro da Arena Neoquímica. Corinthians e Flamengo se enfrentaram 16 vezes na Neoquímica Arena na história do confronto, com vantagem para o Flamengo, com 6 vitórias contra 5 vitórias do Corinthians, além, é claro, de 5 empates. Nos gols marcados, Flamengo fez 21 e o Timão fez 16. Ou seja, pelo histórico, Corinthians é freguês do Flamengo dentro da Arena Neoquímica. Pelo menos é isso que os números mostram. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês, tamo junto e fui! Quero falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente de Samuel Lino, que está conseguindo se recuperar. Temporada passada, investimento mais alto da história do clube e o Samuel Lino não performou. Em 2026, agora sob a sombra de Lucas Paquetá, o reforço mais caro da história rubro-negra, as coisas parecem ter mudado. E o Samuel Lino já tem, com a metade do número de jogos, o mesmo número de gols da temporada passada. Bora trazer essas diferenças. Em 2025 foram 31 jogos com a camisa do Fla, 4 gols e 5 assistências. Em 2026, 15 jogos, os mesmos 4 gols e uma assistência a menos 4. É bem verdade que esse não pode ter a interferência de jogos do Campeonato Carioca, mas o que se percebe é que hoje o Samuel Lino joga com menos pressão, com menos peso nas costas. Eu acho que isso estava muito associado àquela questão, aquele fato de ele ter sido a contratação mais cara da história do clube até o ano passado. Lino mais entrosado, mais adaptado e rendendo mais é uma das opções do novo técnico do clube, Leonardo Jardim. Ele e Luiz Araújo pintam hoje como os protagonistas na função de atacante de lado de campo. Luiz Araújo pela direita, Samuel Lino pelo lado esquerdo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o futuro de Samuel Lino. Você confia nele? Não confia? Lhe agrada? Usa o espaço e comenta, deixa a sua opinião, beleza? Marcos Braz não pode trabalhar em outro clube brasileiro por ser conselheiro do Flamengo. Essa especulação surgiu nos últimos dias, quando o nome do Marcos Braz foi apontado como um possível sucessor de Alexandre Matos no Santos. Há quem garanta que foi esse o motivo que levou Marcos Braz a deixar o Remo dias antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Tanto o Remo quanto o Santos são concorrentes diretos do Flamengo no Campeonato Nacional. Pois bem, o Estatuto do Flamengo não impede que o Marcos Braz esteja trabalhando em outro clube. Eu conversei com o Braz e ouvi o seguinte, abre aspas, essa história não procede. No ano de eleição para presidente, caso eu queira me candidatar, não posso trabalhar num rival. O desligamento teria que acontecer 12 meses antes. Eu não vou me candidatar à presidência do Flamengo, não existe. Ou seja, o Marcos Braz está se colocando à disposição, ele pode trabalhar no Remo, no Santos ou em qualquer outro time que dispute a Série A do Brasileiro. Marcos Braz ainda completou dizendo o seguinte, abre aspas, durante o trabalho em outro clube, o que eu não poderia era votar as matérias no conselho. Somente isso, algo absolutamente natural, é uma espécie de licença enquanto trabalha por um rival rubro-negro. Você, torcedor do Flamengo, como enxerga essa nova faceta do Marcos Braz trabalhando em clubes concorrentes? Já use espaço para comentário para registrar sua opinião. Também estou curioso para saber se você acha o Marcos Braz um bom dirigente, se ele caberia no seu time. Salve, salve nação, mais um vídeo importante aqui no canal do Brenner Fly, informações do Mengão, com as últimas notícias do Flamengo para te manter sempre muito atualizado. Vene Casagrande na voz e Jorge Nicola também trazendo informações do Flamengo. Gostaria de saber sua opinião referente a um dos temas, comente aqui embaixo para a gente estar trocando aquela ideia. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E o mais importante, é claro, deixe o seu like no vídeo, é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma. Forte abraço, tamo junto, no próximo vídeo, valeu tropa, fui!